Bom dia, minha gente, bem-vindo, bem-vinda ao quarto vídeo nessa campanha sobre a humildade. E hoje nós vamos estudar o terceiro aspecto da humildade, como nós enxergamos. Acredito que você vai achar esse vídeo muito interessante, então continue assistindo. Quando foi salvo pela primeira vez, Paulo se humilhou, abandonando todas as suas realizações e o status que havia alcançado antes de encontrar Jesus. E ele chamou tudo aquilo de lixo, uma coisa que uma vez ele achou tão precioso e que fazia parte da identidade dele, agora se tornou lixo. Para a maioria, não é difícil contar que a vida que viviam antes de conhecer Cristo era como lixo. Mas, e quanto às nossas realizações em Cristo após a nossa salvação? Hein? O que você acha? Em geral, essa é uma história completamente diferente. Em relação a esses feitos, ele declarou: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço esquecer-me das coisas que atrás ficam e avançar para as que estão diante de mim. Anos depois de sua conversão, Paulo foi ordenado apóstolo. Ele recebeu uma abundância de revelações espirituais e de sabedoria que lhe proporcionaram novamente a oportunidade de realização. Ele fez nascer igrejas em toda a Ásia e Europa Ocidental. Nós vislumbramos sua humildade em 56 depois de Cristo em sua carta à igreja virgem que ele iniciou em Corinto. Ele estava há 10 anos da sua morte, um veterano experiente servindo a Jesus. No entanto, ouça essas palavras, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo. Você percebe a humildade nessas palavras? Quero destacar, isso não é uma falsa humildade. A humildade falsa sabe como usar palavras politicamente corretas para ser humilde, porém não existe humildade no coração ou na mente. Isso é enganação e falsidade, mas nas escrituras, escritas sob inspiração do Espírito Santo, não se pode mentir. Ele não teria permissão para escrever tal declaração se realmente não se considerasse assim. Então, quando Paulo disse que estava no nível mais baixo dos apóstolos, isso não era um jargão politicamente correto, mas uma humildade verdadeira. No entanto, gente, veja a próxima declaração de Paulo. Trabalhei muito mais do que todos eles. Já pensou? Ele falou que ele trabalhou mais do que todos os outros apóstolos. Espera um pouco. Paulo está se gabando aqui. Agora parece que ele está falando do outro lado da boca. Como ele pode dizer que é o menor de todos os apóstolos e em seguida ele fala que eu fiz mais do que todos eles. A princípio, isso pode soar arrogante, como se ele não quisesse dizer o que ele disse anteriormente, mas não é. Isso precede outra declaração de dependência. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ou seja, ele seguiu sua avaliação, reconhecendo no mínimo que tudo o que ele havia feito tinha sido apenas pela graça de Deus. Ele foi capaz de se separar de todas as realizações. Ele estava plenamente consciente de que tudo o que havia alcançado fluiu da capacidade de Deus através dele. A autodescrição de Paulo como o menor de todos os apóstolos é difícil de engolir. Tanto em seus dias como em toda a história da igreja, ele foi considerado um dos maiores apóstolos.
Agora, considere o que Paulo disse aos Efésios 7 anos depois, em 63 depois de Cristo, 3 ou 4 anos antes de sua partida. Nesses 7 anos, desde a carta aos Coríntios, ele fez mais realizações do que em qualquer outro período da sua vida. Ele descreve a si próprio assim: a mim, o mínimo de todos os santos, foi-me dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Gente, isso é incrível, porque 7 anos antes, ele se chamava o menor de todos os apóstolos. E agora se descreve como o mínimo de todos os santos. O que, se alguém podia se vangloriar, certamente era Paulo. E lembre-se, ao escrever as escrituras não se pode mentir. Não se pode escrever um jargão religiosamente correto. Ele realmente se enxergava dessa forma. Essa progressão continuou de modo que descobrimos que pouco antes da sua morte ele havia escrito uma carta a Timóteo, na qual afirmou: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Agora, ele não é o menor dos apóstolos, ou mesmo o mínimo de todos os santos, mas enxerga a si próprio como o principal de todos os pecadores. Observe que ele não disse eu era o principal, mas ele falou eu sou o principal. E foi ele quem teve a revelação de ser uma nova criação em Cristo. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo aqui. Ele nunca havia se esquecido quão grande era sua dívida diante do Salvador. E, gente, você consegue entender que quanto mais Paulo servia, menor ele se enxergava. Você entende que Jesus apareceu para ele na estrada para Damasco e também apareceu para ele em sonhos. Não foi um anjo, sim, também anjos apareceram para ele, mas Jesus também apareceu para ele, não só uma vez. Quanto mais Paulo servia, menor ele se enxergava à medida que sua humildade crescia progressivamente. Então, seria por causa disso que a graça de Deus aumentou proporcionalmente à medida que Paulo ia ficando mais velho? Porque Tiago nos diz que Deus dá graça aos humildes. Seria também por causa disso que Deus revelou seus caminhos tão intimamente a Paulo, a ponto de confundir o apóstolo Pedro? Deus diz através de Isaías que habita e não visita, tá? Junto àqueles que são humildes. Quando habitamos com Ele, nós nos tornamos íntimos dele. Então, gente, refleta sobre os 3 aspectos da humildade que já estudamos nessa campanha sobre humildade. Nós temos a obediência a Deus, total dependência dele e a nossa visão sobre nós mesmos. E também pense em todos os exemplos bíblicos que já expliquei. Se você confessasse um desses 3 elementos como sendo seu maior desafio, qual seria? Comente aqui embaixo, vamos conversar juntos, tá bom? Então, vamos orar. Oh, Pai Santo, Espírito Santo de Deus, oh, nosso Rei, nosso Deus, nosso Senhor maravilhoso, Pai Santo, Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Tu és glorioso, Tu és o Criador dos céus e da terra, Tu és santo e perfeito, Pai, e nós Te agradecemos, Pai, pelo exemplo incrível que nós temos de Paulo sobre a humildade e a visão sobre nós mesmos. Oh, Pai, que nós também possamos ter essa mesma visão sobre nós mesmos. Que nós também possamos crescer em graça junto com a
visão diminuindo de nós mesmos, Pai. Que nós também possamos entender, Pai, a ordem certa das coisas. Que nós possamos entender, Pai, quão pequeninos que nós somos em comparação com a nossa dependência de Ti, em comparação com quanto nós precisamos da Tua graça para realizar as coisas na nossa vida. Que a nossa visão de nós mesmos possa diminuir cada vez mais em comparação com quanto nós realizamos por Ti, Pai. Que possamos crescer na Tua graça, que possamos Te conhecer melhor, que possamos entender, Pai, quão grande, quão majestoso, quão poderoso e perfeito Tu és, Pai. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.